Olá, estamos com o vídeo 3 da série Conforto Térmico. Meu nome é Sérgio Eduardo, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, mestre em energia e doutorando na área de energia. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre algumas variáveis importantes para a nossa simulação e tirar algumas dúvidas sobre zonas climáticas. Bom, radiação solar. Nós já falamos um pouco no vídeo 2, né? Sobre a intensidade, sobre a radiação direta ou radiação difusa. São itens importantes tanto na parte térmica, né, do conforto térmico da minha edificação, como do ponto de vista do conforto visual. A temperatura é um dado climático muito importante, né? Essa é uma variável de fácil medição. O que nós devemos só lembrar é que quanto maior a temperatura, menor vai ser a densidade do ar e, consequentemente, maior quantidade de umidade o ar poderá conter, tudo bem? Nós não estamos falando de umidade relativa, estamos falando da quantidade de umidade que pode estar disponível no nosso ambiente. Outra variável importante é o vento, que ele é gerado pela diferença de temperatura entre massas de ar, né? Essa quantidade de vento ela pode ser utilizada para refrigerar a minha edificação sem que eu tenha necessidade de investir em máquinas, equipamentos. Eu posso estar utilizando a ventilação natural, quando possível, para realizar essa climatização da minha edificação. Devo lembrar também que obstáculos naturais, ou mesmo obstáculos artificiais, permitem eu criar um túnel de vento, por assim dizer, né, que vai interferir na direção e intensidade do vento, permitindo refrigerar a minha edificação. Umidade também é importante variável, né? Ela é a mais estável ao longo do dia e ela resulta da evaporação da água na atmosfera. Essas variáveis que estão aqui apresentadas são as mais importantes em termos de análise energética de uma edificação. Bom, um item que é importante para análise do vento e da ventilação é a rosa dos ventos, tá? Essa rosa dos ventos ela permite conhecer probabilidades de ocorrência de vento para as principais orientações e a sua velocidade, que pode ser usada no projeto do modo a se escolher as melhores posições para a colocação de aberturas, de modo a se aproveitar o vento fresco no período quente e evitar o vento forte no período frio. Então, o que acontece? Eu quero evitar perder o meu aquecimento durante o inverno. Da mesma forma, eu quero aumentar a refrigeração durante o verão. Então, repara aqui, essa aqui é uma simbologia utilizada para a rosa dos ventos. Tá? Existem várias formas dessa rosa dos ventos ser criada, tá? Mas essa daqui é o modelo bem simples, de fácil visualização. Então, repara aqui, eu tenho primeiramente frequência de ocorrência e depois eu tenho velocidade predominante. Vamos analisar a frequência. Então, eu tenho aqui meus pontos cardeais. Repare, por exemplo, na posição nordeste, tá? Eu vou ter uma frequência de vento muito alta durante o verão. Tudo bem? Então, se a minha fachada do edifício ou um ponto mais estratégico que eu necessite de refrigeração ficar voltado para essa direção, eu posso aproveitar essa ventilação durante o verão, tá? Por outro lado, repare aqui, primavera, também nós temos os valores excelentes, 20%. No verão é aproximadamente, aliás, primavera 15%, verão um pouquinho mais de 20%, uns 22%, 23%. Outono eu vou ter 13%. E no inverno, que não é interessante, eu também vou ter um valor alto, mas que pode ser controlado. Olha só aqui no meu inverno. Ele está 12%, 13%. Ah, mas como que eu posso controlar? Se eu quero utilizar essa ventilação para poder refrigerar, você pode colocar vegetação. Sim, uma vegetação que cresça e que fique bem densa durante o período de primavera, verão, tudo bem? E que no inverno
permita, por exemplo, que as folhas caiam e aquela parte da sua edificação ela vai ficar mais exposta ao sol. Tá? Isso é uma forma de utilizar estratégias para que você possa criar uma edificação mais eficiente. Repara aqui na posição norte, olha só, eu tenho uma grande frequência de ventos no meu inverno. Então não é interessante que a minha edificação fique voltada para cá. Maior incidência no inverno. Eu não quero alta ventilação no inverno, eu quero reduzir. Quando que eu posso reduzir? Eu posso analisar, por exemplo, aqui pelo inverno. Olha só. Eu tenho para o inverno uma porcentagem muito baixa, né, de ventos. Por outro lado, no verão, tinha uma porcentagem um pouco maior. Obviamente que perde, né, para o Nordeste. Mas pode ser utilizado. Já em termos de velocidade, repare aqui. Ó, eu tenho uma média na região Nordeste de 6 metros por segundo de ventos. É uma média muito boa. Inclusive, é um valor que já permitiria que você colocasse uma geração eólica. Você precisa de uma velocidade mínima de vento para garantir a produção de energia. Então, com a rosa dos ventos, nós podemos fazer essa análise. Obviamente que não existe rosas dos ventos para todas as localidades, né, do país. Existem algumas cidades principais. Eu vou mostrar isso para vocês nos nossos próximos vídeos. Tem um programinha que mostra isso em detalhes para algumas cidades. Agora, outro fator importante, umidade versus local. Então eu tenho o seguinte, alta umidade, né? Nuvens e vapor de água absorvem e distribuem a radiação solar na atmosfera. Baixa umidade, dias muito quentes e noites muito frias. E umidade moderada, temperaturas extremas atenuadas. Tudo bem? O que nós temos aqui? Alta umidade. Poderemos considerar a região da Amazônia, né, onde você tem muita chuva. Então, essas nuvens elas vão redistribuir melhor a radiação solar. Por outro lado, baixa umidade seria uma região desértica. Então, o dia ele é muito quente e a noite muito fria, porque ela não consegue manter a temperatura. Grande parte da conservação dessa temperatura, por um período de tempo, você vai precisar de uma resistência térmica que consiga segurar e ter um delay para emitir essa temperatura no ambiente. As plantas ou a vegetação é uma forma extremamente eficiente de se conseguir isso de uma maneira barata e ambientalmente correta. Já uma umidade moderada, né, as temperaturas são atenuadas. Esse aqui é o nosso objetivo. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o clima brasileiro. O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à origem, natureza e, principalmente, movimentação das massas de ar existentes no país. Essas massas de ar podem ser equatoriais, tropicais e polares. O Brasil ele possui 6 tipos de clima ou zonas climáticas. Tudo bem? Então aqui nós temos tropical, equatorial, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Aqui nós falamos um pouquinho sobre cada região. Equatorial, presente na Amazônia, ao norte do Mato Grosso e ao oeste do Maranhão. Sofre ação direta das massas de ar, equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e úmido e apresenta temperaturas médias elevadas de 25 a 27 graus Celsius, chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica, inferior a 3 graus Celsius. Tropical, clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de ser encontrado também no extremo norte do país, em Roraima. Caracteriza-se por temperatura elevada, entre 18 a 28 graus Celsius, com amplitude térmica de 5 graus Celsius a 7 graus Celsius. Em estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. A estação de chuva ocorre no verão. Inverno, ocorre a redução da umidade relativa em razão do período da estação seca. E o índice pluviométrico, o índice de chuvas, é de cerca de 1,5 mil milímetros anuais. Então, repara, você tem alta concentração de umidade. Já tropical de altitude, encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros.
do Planalto Atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob a influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius e amplitude térmica anual entre 7 e 9 graus Celsius. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência em virtude da ação das frequentes frias originadas do choque entre as massas tropical e polar. Já, tropical atlântico, conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que pode ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 a 26 graus Celsius, apresenta amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao sul. No Nordeste, a maior concentração de chuva ocorre no inverno, já no Sudeste ocorre no verão. O índice pluviométrico médio é alto, é de 2.000 milímetros anuais. Repara, a maior quantidade de umidade. Subtropical. Ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É influenciado pela massa polar atlântica, possui temperatura média anual de 18 graus Celsius e amplitude térmica elevada de 10 graus Celsius. As chuvas não são muito intensas, 1.000 milímetros anuais, porém ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil, são comuns as geadas e nevadas. O verão é muito quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 graus Celsius. O inverno, bastante frio, apresenta as temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 graus Celsius. E, por fim, o semiárido. Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do Rio São Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, uma média de 27 graus Celsius, e chuvas escassas e mal distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa equatorial atlântica superúmida chega ao litoral norte da região nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. Bom, falamos sobre o clima brasileiro. Vamos analisar rapidamente o clima americano. Mas por que eu tenho que analisar o clima americano? Porque quando você mexe com o Energy Plus ou com o OpenStudio, se você já foi configurar os seus modelos, né, um escritório fechado, um escritório aberto, qual zona climática que pertence? Normalmente nós ficamos perdidos, não sabemos que zona climática que vamos colocar. Se você reparar aqui nos Estados Unidos, né, nós temos ao todo 7 zonas climáticas. Tá? No Brasil, eu mostrei para vocês que nós temos 6 tipos de clima. Como que eu vou estar utilizando isso? Como que eu vou relacionar os modelos climáticos das zonas climáticas americanas com a brasileira? Depende da minha cidade. Qual que é a melhor zona? Como eu posso estar respondendo isso? Isso é uma grande questão. Em vídeos de simulação anteriores, eu falei para vocês, adota a zona climática 1. Por quê? Porque é da Flórida. A temperatura, o clima da Flórida é muito parecido com o do Rio de Janeiro. Então, vamos estar utilizando a zona climática 1. Tá? Agora, eu estou apresentando para vocês qual a melhor zona climática, dependendo da sua região. Então, olha só, o clima americano. No leste, região leste dos Estados Unidos, está presente o clima temperado continental. Região sudeste, o clima predominante é o subtropical. Centro e montanhas rochosas. Nessas duas regiões, o clima é de montanha. Sudoeste, clima árido tropical. Costa oeste, né? Ocorre a incidência do clima mediterrâneo. Noroeste, clima árido frio. E no Alasca, o clima polar. Nossa, mas é muito diferente do Brasil, né? Talvez com exceção aqui subtropical da região sudeste, eu não encontrei muita coisa que coincida com o clima brasileiro. Como eu vou fazer? Qual a melhor zona que eu vou utilizar? Bom, você pode estar utilizando uma base de dados da biblioteca da ASHRAE, que eu vou deixar para vocês o link, né, no vídeo. Tá? Então, por exemplo, pela ASHRAE nós temos 8 zonas climáticas. Tá? Mas, por exemplo, 1A a 1B, 2A, 2B, 3A e 3B, 3C já varia,
4A e 4B, 4C. Apesar de serem 8 zonas, são ao todo 2, 4, 6, 8, 10 tipos de clima, tá? Qual utilizaremos? Bom, necessariamente eu teria que fazer, quando eu não tenho nenhum dado já configurado, como aqui, que eu apresento para você uma tabelinha com algumas cidades principais e a melhor zona climática que você vai usar. Por exemplo, eu estou em São Paulo, então a melhor zona climática aqui é a 2. Tá? No caso de quando eu não tenho esse dado disponível, eu vou ter que vir aqui e checar. Primeiramente, eu tenho que lembrar que as unidades elas estão em unidades inglesas. Então a temperatura aqui é dada em Fahrenheit. Eu vou ter que converter para graus Celsius. Tá? Ou então, quando estiver disponível, já utilizar, né, os critérios térmicos em graus Celsius, que é o sistema internacional. Tá? Então eu tenho um A e um B. Ele fala que é muito quente, úmido, tá? E seco. Tá? Um A é úmido e um B é seco. Tá? Mas para todo critério de colocar a melhor zona climática é do tipo 1. Tudo bem? Aí eu vou ter que analisar. Minha região ela é muito quente e úmida. Ela é muito quente e seca. A temperatura, né, ela pode variar. Tem uma variação de 10 graus. Pô, então é do tipo 1. Como eu citei para vocês aqui no caso a Flórida. Tá? Que ela vai bater com o Rio de Janeiro. Que também é do tipo 1. Tudo bem? Então eu tenho que estar recorrendo a essa base de dados ou tentar fazer uma comparação. Que vai ser um pouco mais demorado. Que é como eu mostrei aqui para vocês. Bom, para finalizar, temos que também analisar na simulação da edificação o microclima local. O que é o microclima? Você tem um clima que é da sua região, é do local onde você habita, mas o microclima ele é algo específico relacionado ao ponto onde você está analisando. Então ele representa o tipo de clima local definido pela presença de variáveis como vegetação, que vai interferir no clima, topografia, tipo de solo, presença de obstáculos naturais ou artificiais. Tá? E esse microclima, dependendo dessas variáveis, ele pode ser alterado, de modo a atender a nossa necessidade. Então, se eu consigo, através da incorporação de vegetação, né, de um espelho de água para aumentar a umidade, coisas assim, melhorar o meu conforto térmico da minha edificação, eu não preciso estar investindo em tecnologias como climatização, utilizando ar-condicionado, para refrigerar a minha edificação. É muito mais inteligente e sábio utilizar o que eu já disponho e o que é de graça. Então, podemos alterar o clima local, que no caso é o microclima, de forma a atender às nossas necessidades. Então, sempre vamos centrar a nossa atenção nisso, nesse ponto, e quando não for suficiente, tá? Ou quando for impossível, aí sim começar a pensar em critérios de colocar, vou colocar um ar-condicionado de 5.000 BTU, de 25.000 BTU. Você tem que pensar que você vai consumir muita energia para isso. A energia não está barata, pelo contrário, no nosso país cada vez mais aumenta-se o valor, né? Estamos agora, para esse mês de outubro de 2017, na bandeira vermelha 2, ou seja, você vai pagar muito mais pelo quilowatt de energia. Então a energia no nosso país é algo muito caro, porque não se investe em geração. Tá? Existem poucos investimentos do governo, e ele também não incentiva a produção solar. Por quê? Porque não é interessante para o governo, porque você sairia de pagar imposto para ele em cima da energia quando você compra da sua concessionária. Então ele coloca a geração solar com altos impostos e não investe para que o valor seja muito alto e não vale a pena você investir em qualquer outro tipo de forma de geração e você fique preso ao sistema tributário comum. Bom, aqui é a bibliografia que diz respeito a essa tabelinha aqui, tá? Eu vou deixar o link para vocês baixarem. Aqui é o documento que eu utilizei para fazer essa apresentação da ASHRAE, que ele traz as definições de zonas climáticas,
tá? Ele explica um pouco melhor porque foi dividido dessa maneira. Aqui ele coloca a zona climática por região, para alguns países, para algumas localidades, né? Aqui no caso ele está falando um pouco do Canadá, aqui do México, Argentina, Austrália, né? Vamos achar aqui o Brasil. Ó, o Brasil ele possui 8 cidades ao todo que ele acabou listando. Mas como eu expliquei anteriormente, você pode estar se baseando nos dados que estão aqui presentes para tentar determinar a zona climática a que você pertence. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um curtir, continue acompanhando nossos próximos vídeos e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.